Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Trovejar do Silêncio. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel fez o seguinte comentário: Ninguém pode ir ao encontro de Deus enquanto tiver onde se apoiar, tiver o que segurar ou algo em que possa pensar. Mestre, neste trecho, o Joel comenta sobre o encontro com Deus. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre como podemos encontrar Deus? Ô Gilson, a realidade da vida é a realidade de Deus. É que nós colocamos Deus como algo separado da própria vida e nos colocamos como alguém dentro da vida, naturalmente separado dela também. Então o ponto é esse: nós nos vemos como alguém dentro da vida e a vida como algo separada de Deus. Assim nós temos a vida separada de Deus. E temos nós mesmos como alguém dentro da vida. Essa separação, essa divisão, ela está sendo estabelecida por nós, em nós, no pensamento. Isso nos coloca em uma condição de medo, de conflito, de contradição, de sofrimento, porque há essa sensação de dualidade, de separatividade. Aqui, conhecer como a nossa mente funciona é algo fundamental. Eu preciso conhecer todo esse processo presente aqui, nesse mim, que é o processo do pensamento. É ele o elemento que separa, que divide, que coloca a realidade de Deus longe de mim. Qual é a verdade sobre esse mim? Qual é a verdade sobre Deus? Se o medo está presente, ou algum nível de conflito ou sofrimento, aqui precisamos investigar isso, para irmos além disso. De outra forma, estaremos projetando Deus para ser encontrado no futuro para nos livrar desta condição que estamos vivendo agora, neste momento. Assim, estamos cultivando esse sentido de ego-identidade e, portanto, de separação entre a vida e Deus, eu e a vida. A sua pergunta é como encontrar Deus. Investigue a natureza desse eu que sofre de ansiedade, de preocupações, de conflitos, de medos. A base para a revelação de Deus, repare, a que se trata desta revelação de Deus. Esse encontro com Deus não é um movimento onde você se dirige até onde Deus está, para encontrá-lo lá, naquele lugar. Aquele lugar lá, aonde Ele está, é algo que o pensamento aqui está projetando. É parte da imaginação do pensamento. Neste mim, neste eu, não investigado, não compreendido, não esclarecido. A base para a revelação de Deus, que é quando Deus se revela,
está na eliminação dessa ilusão de psicológica condição de ego-identidade, que é a presença da pessoa. Investigar a natureza do eu é ir além do eu, é ir além do ego. Portanto, se existe algum medo, qualquer projeção será a partir desse medo. Algum conflito, isso irá produzir uma projeção. A partir do pensamento, estamos a cada momento nos projetando, produzindo estados a partir da imaginação, e esses estados ainda são parte do pensamento. Assim são nossas ideias e crenças sobre aonde Deus está, onde podemos encontrá-lo. A realidade aqui está presente nesse instante, se revelando como esse momento, que é o momento divino, que é o momento de Deus. Mas isso não se revela para o eu, para o ego, para o medo, para o conflito, para o sofrimento. Nós precisamos viver esta mudança, viver essa transformação. E não pode haver transformação, verdadeira transformação, enquanto o medo estiver projetando alguma coisa, enquanto o conflito estiver projetando algo, o sofrimento estiver projetando algo. Isso que ele projeta é a imagem de Deus, é a crença em Deus, é o conceito sobre Deus. Mas é só um padrão. Um padrão que se firma ainda nessa ilusão da separação. Então podemos passar por uma mudança, mas será uma mudança superficial. Algumas pessoas falam dessa possibilidade, desse encontro com Deus em uma experiência. Elas estão apenas projetando o fim para o medo, o fim para o conflito, o fim para o sofrimento. Nesta experiência, a realidade divina, a realidade de Deus, não é uma experiência. É aquilo que se revela aqui e agora, quando não existe mais o eu, o ego, com os seus conflitos, problemas, temores, preocupações. Essa é a real mudança, é a real transformação. Quando esse centro, que é o eu, esse ego, não está mais presente. De outra forma, estaremos sempre dentro de um ajustamento a um determinado padrão, projetado pelo medo, projetado pelo ego. Então, algumas pessoas falam desse encontro com Deus, mas elas estão apenas ainda em uma viagem do próprio eu. Porque tiveram essa ou aquela experiência, assim chamada mística, esotérica, espiritual. Elas acreditam que ocorreu esse encontro desse eu, elas mesmas, com ele, que é Deus. Portanto, aqui, se realmente desejamos promover essa transformação, torná-la viável para nós mesmos, nós temos que examinar, investigar, olhar de perto essas múltiplas camadas deste sentido do eu. Desse que, em alguns momentos, diz estar consciente e, em outros momentos, ainda está se mostrando, mas também ainda de uma forma inconsciente. Preciso compreender isso. Preciso tomar ciência dessas reações, que são reações superficiais dos pensamentos, dos motivos, das razões, desses desejos e medos do próprio eu.
Então algo se revela além do eu, do ego, além dessas projeções. Quando isso se revela de tal forma que não fica alguém, esse mim, para uma experiência. Isso é o fim do experimentador. É o fim desse elemento que se vê como uma entidade presente, tendo possibilidades de viver experiências e de ter um encontro no futuro. Não há tal coisa como o futuro. É quando o sentido do eu não está, que esse encontro com Deus se revela. Se o sentido do eu não está, esse encontro não é um encontro para alguém. Estamos diante de algo novo, de algo além do tempo, além do conhecido, além da mente. É o que estamos aqui com você investigando. Em geral, a mudança que conhecemos é uma transformação dentro do tempo. Aqui estamos falando de uma transformação nesse contato real com algo que transcende o conhecido e, portanto, transcende o tempo, transcende o pensamento. Transcende esses motivos, essas razões, esses desejos e também esses medos. Não precisamos do futuro, não precisamos do tempo. É a revelação daquilo que aqui está presente, quando colocamos atenção sobre as nossas reações. Então, aquilo que aqui está se revela neste momento. E isso que se revela é a realidade suprema, é a realidade do desconhecido. Algo inalcançável pelas palavras, inalcançável pelos pensamentos, inalcançável por apontamentos. É necessário viver diretamente isso, ter esse experimentar direto, neste momento, do que isso representa. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. O encontro quando o eu não está, quando o ego não está. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, se não adianta pensar em Deus, como vamos nos unir a Ele? Como isso funciona? Ô Gilson, a ideia de pensar em Deus é mais um pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento é um símbolo, é um quadro, uma imagem, uma representação mental. O que é o pensamento? É uma lembrança, é uma memória. Quando você se lembra de alguém, você está com ele ou ela, ou está com a imagem, a recordação, a lembrança, a memória? E, portanto, o passado. Passado não é outra coisa a não ser uma experiência que já foi vivida e agora está sendo lembrada. A lembrança, que é o passado, é a memória. A memória não é a realidade. Assim, aquela pessoa que você tem no pensamento não é a realidade. É a pessoa particular que você tem. A pessoa particular que você tem é a imagem, é a recordação, é a experiência passada. Assim, não estamos lidando com a realidade quando estamos lidando com o pensamento. Estamos lidando com a projeção de uma identidade que é o eu, esse mim, esse pensador, tendo esse pensamento, esse mim, tendo essa lembrança, essa pessoa, tendo aquela recordação.
A realidade de Deus não se revela no pensamento. Ela se revela aqui e agora. O seu contato com a vida se revela aqui e agora. Não é no pensamento. Não é na memória, não é na recordação. Não é no movimento do tempo. Nenhuma relação tem com o passado, nem com o futuro, nem com a ideia do presente. Seu contato com a realidade é agora e aqui, quando não há mais o pensamento. Portanto, toda ideia que se tem são apenas imagens que o pensamento está construindo. A palavra cadeira não é a cadeira. A imagem mesa não é a mesa. A imagem não é a própria coisa. O pensamento não é a própria coisa. Você quer ter uma aproximação de Deus. Primeiro investigue a natureza desse você. E você irá descobrir que esse você também é uma imagem. Qualquer coisa que você tenha para me dizer sobre você, irá me dizer usando palavras. E palavras são símbolos, representações. Você não pode me trazer a realidade sobre você com palavras. Assim não podemos ter a realidade sobre Deus com pensamentos, sustentando imagens. O ponto importante aqui é investigarmos que estamos fazendo isso em razão desse fundo de programação, de estrutura de condicionamento cultural, religioso. A ideia de que Deus é a ideia que tenho, o pensamento que está em mim. Não compreendo a verdade sobre esse mim. Ainda não percebi que esse mim também é uma imagem, uma construção aqui estabelecida pelo pensamento. Quando descartamos este mim, esta imagem, nos deparamos com aquilo que aqui está presente, que não faz parte do pensamento, que não faz parte dessa estrutura de projeção de ideias, que são os conceitos, as crenças. Portanto, quando você pergunta como posso me unir a ele, sem pensar nele, o seu pensamento nele é a ideia de alguém presente projetando uma imagem. Então, existe esse eu para se unir àquela imagem. Quando eliminamos esse eu, eliminamos essa imagem, essa autoimagem e a imagem que eu faço dele. Então, algo se revela. Portanto, o seu real encontro com Deus, a sua real união com Deus, é quando você, como essa autoimagem, como sendo esta identidade, como sendo esta pessoa, não está mais presente. É que por muitos anos nos disseram que nós temos que ter um encontro com Deus, mas nunca nos ajudaram a investigar isso com essa clareza. O fato, a verdade de que quem é esse? Qual é a verdade sobre esse que quer ter esta união, que quer ter esse encontro? Quem sou eu? Nós vivemos sempre no desejo de ganhar alguma coisa, de obter alguma coisa.
de conquistar ou realizar algo. Mas quem é esse elemento presente? Assim, para nós, tudo está na esfera do tempo. Os nossos resultados, propósitos e alvos. E agora, como sendo esta pessoa, eu preciso ter um encontro com aquela outra pessoa. Ou preciso ter um encontro com Deus. Tudo isso são atividades da mente egóica, da mente dentro do tempo. Quando investigamos com clareza isso, fica muito claro que a mente é esse resultado do tempo. Ela é o resultado da memória. Ela é o resultado das experiências passadas. É ela que está nesse movimento de continuidade no tempo. O verdadeiro encontro com a realidade, com Deus, com a verdade, é o fim do tempo. E, portanto, é o fim da mente. É o fim do eu. Portanto, não é do pensamento que precisamos, é da ciência de ser. Algo fora do conhecido, algo fora do tempo. Que, de fato, aqui nesse momento, se faz necessário. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu tento me desapegar, mas a mente sempre volta com preocupações. Como desapegar verdadeiramente? Repare isso, o seu esforço é se desapegar. Portanto, você tem um movimento para se livrar de coisas, para se livrar de situações, para se livrar daquilo que lhe incomoda, daquilo que você acredita que precisa se livrar. Então, quando em geral nós usamos expressões como desapego, conceito em nós, o modelo de pensamento em nós é de alguém para se desapegar daquilo que nos incomoda, ou daquilo que nos prejudica, ou daquilo que não nos permite ser alguém espiritual. O fato é que nós não nos damos conta de que todo esse movimento ainda é o movimento do próprio eu. Ele quer se livrar, ele quer se desapegar, pelo esforço ele quer ter uma conquista, e essa conquista é o desapego. Aqui você diz que sempre tudo volta. Na verdade, tudo continua aí. Enquanto o sentido do eu continuar presente, todo e qualquer desapego que ele tenha é a imagem que ele constrói sobre ele mesmo nesta relação agora, para ele, desapegada. Mas como agora, aqui no seu caso, você diz que, de repente, isso tudo volta. Na realidade, não é que tudo volta. A presença desse eu é a presença de tudo que ele tem. Nós não precisamos do desapego. Nós só precisamos da ciência de que não existe alguém para o apego. Assim como não existe alguém para o desapego. Querer se livrar do apego para ser alguém desapegado é como enxugar gelo. Você não vai conseguir enxugar. Não há como enxugar o gelo. Não há como se livrar do apego. Na ideia de alguém desapegado está o apego também a essa ideia.
porque é apenas uma ideia. A verdade sobre o eu é que ele consiste naquilo que ele tem. Esse sentimento do eu em você sempre se apresenta em uma relação com o não eu. A ideia de ser está na crença de uma identidade como o centro, sendo o ser, e tendo o que está externo a essa ideia de ser, o não ser. A realidade de ser não tem ideia. A realidade da vida, nela não há o eu. Não existe o ego. Não existem coisas separadas para esse eu, para esse ego. Para esse ego possuir ou se despossuir, se apegar ou se desapegar. O nosso real encontro com o momento, numa direta relação com aquilo que aqui está presente, sem a ideia de alguém presente nisso, é o fim desse eu. A presença do eu é sempre, repare isso, é sempre na relação com isso ou aquilo, com ele ou ela. Quando é que você tem o sentimento de estar pensando? Não é quando o pensamento está presente? Quando é que você tem o sentimento de que está sentindo? Não é quando o sentimento está presente? Então há essa separação desse alguém no sentir e o sentimento. Repare, aí está presente a dualidade. Há essa sensação de alguém pensando quando o pensamento está presente. Assim, a relação é sempre em dualidade. O pensador e o pensamento. Esse no sentir e o sentimento. Assim como esse eu e o não eu. E se esse eu está presente, ele tem coisas. Ele está desconfortável em si mesmo e ele quer se livrar dessas coisas para se sentir bem, para se sentir feliz, ou se espiritualizar, ou algo do tipo. Mas tudo isso é ainda um movimento de continuidade desse eu. E, portanto, de vinculação ilusória de alguém presente. Portanto, eu volto a dizer, não precisamos nos livrar das coisas. Até porque não existe alguém aí para se livrar das coisas. Quando isso fica claro, cada coisa assume o seu próprio lugar. Quando o eu não está, não existe mais essa ideia de alguém para se desapegar ou para estar preso, apegado. Aqui estamos juntos investigando isso, a verdade daquilo que nós somos. Isso nos dá a ciência de que não existe o eu, não existe o ego. Enquanto continuarmos lutando para nos livrar do que não queremos, essa mesma luta será semelhante àquela de procurar o que nós desejamos. Isso apenas confirma a ilusão de uma identidade presente, que se vê no tempo, que sente ser alguém na vida, alguém que tem coisas ou alguém que não tem. Enquanto houver esse sentimento de ser alguém, lá estará presente
A ignorância, a ilusão. Assim, quando você pergunta o que é se desapegar verdadeiramente, a resposta para isso é: solte a ilusão de uma identidade presente aqui, e tudo estará no seu devido lugar. Esse é o seu estado divino, é o seu estado natural, é o seu estado de ser. Isso requer a presença da meditação, da verdadeira meditação. É o que nós temos tratado com você nesses encontros. Isso requer a presença do autoconhecimento, a presença desta revelação de simplesmente ser. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes e podemos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. O mestre, o Joel traz muito essa passagem bíblica de eu e o Pai somos um. E refletindo muito sobre ela, eu percebo que aqui existe um que quer realizar essa unidade com o Pai. Nós não sabemos, na verdade, em razão